Bom, vamos trazer o Horta, então. Fernando Horta chegando, tudo bem? Aí eu que tenho que trazer, achei que a Daiane ia trazer. Tudo bem, Horta? Tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Tudo tranquilo. Que deixar um beijão para a Daiane também. Fantástico essa notícia, né, Tuxi? O mundo vai se transformando e se modificando na frente dos nossos olhos, né? A gente está vivo para ver isso acontecer. Exatamente. Isso é a notícia de agora, quer dizer, olha, nas condições atuais em que os Estados Unidos lideram um bloqueio ilegal em relação a Cuba por muitas décadas, estamos prontos para ajudar a Ilha da Liberdade e estender a mão aos nossos amigos cubanos, disse o ministro da Defesa da Rússia. Tem dois problemas isso, né? O primeiro problema é que me parece que a Rússia resolveu entrar em rota de colisão. Né? Antes dessa confusão toda com o Wagner, a posição russa era aquele cachorro protegendo o quintal, né? Você fica latindo, fazendo cara feia, mas você, se abrir a porta, você não sai. Essa é a situação, né? Agora não, agora parece que a Rússia está abrindo a porta, entendeu? Está saindo do quintal, está começando a ver que, bom, já que me cutucaram com uma vara curta, então agora a coisa vai ficar mais complicada. Esse é um cálculo que envolve certamente a China, que envolve certamente o Brasil, que envolve certamente a França, que envolve certamente a União Europeia. Eu não sei se a Rússia, se o Putin fez esse cálculo com todo esse manejo, porque, obviamente, isso que está sendo colocado aí não é só uma questão humanitária, né? Nós vamos ajudar Cuba. Não. É uma questão de incomodar os Estados Unidos, né? É uma questão de dizer o seguinte: vocês mexeram no nosso quintal, então agora nós vamos mexer no de vocês. A questão é saber como os norte-americanos vão reagir a isso. Vamos ver também qual que é a profundidade dessa notícia. Às vezes é só um acordo de cooperação e tal, para a gente avaliar com calma. Mas já que você tocou no ponto, Horta, qual a sua leitura sobre o caso Wagner-Rússia antes da gente entrar nos temas nacionais? E tem muitas teorias rolando, né? Obviamente a gente está muito distante, mas foi um fim de semana turbulento, né? Foi. E nós não temos informações suficientes ainda para dar um desfecho final. Eu comentei isso no meu canal esses dias. Os historiadores, a gente prefere aguardar as coisas passarem, às vezes até 50 anos depois, que é para a gente ter certeza um pouco melhor do que a gente está falando. Mas o tempo não permite isso. Então, o que dá para a gente dizer? O que aconteceu ali é uma disputa antiga que existe nas forças de segurança entre mercenários e militares. Tá? Quando o Estado Nacional Moderno se organizou, os exércitos nacionais passaram a ter a primazia das posições de defesa e de estrutura militar dentro dos estados e deixaram os mercenários de lado. O Maquiavel vai escrever sobre isso, o próprio Napoleão Bonaparte vai teorizar sobre isso, quer dizer, demonstrando claramente a superioridade dos militares sobre os mercenários, e toda a teoria do Estado moderno é essa. Nunca mais se utilizou mercenários para defesa de território. Os norte-americanos utilizaram isso em alguma maneira durante a Guerra Fria, especialmente na África. Depois, com os conflitos que se iniciaram no século XXI, esses mercenários voltaram a operar, agora com o nome de empresas de segurança privada, mas são empresas mercenárias, e a Rússia usa o Wagner efetivamente por dois motivos. Primeiro, porque o conflito contra a Ucrânia era um conflito em busca de informação, quer dizer, o Ocidente queria informação sobre as capacidades militares russas, e isso é uma coisa que a Rússia não queria oferecer, então usar mercenários significa não dar essas informações. O que quer que acontecesse na Ucrânia, o exército russo estaria preservado com relação a isso. O segundo motivo de se usar os mercenários é para evitar o desgaste interno que uma guerra provoca, porque você começa a chamar jovens, colocar esses caras dentro do exército, vem gente morrendo, você entrega os corpos para as famílias, e aquilo vai mexendo muito aquela posição. Agora, no momento em que o Wagner volta e resolve fazer o que fez, né, ele perde a sua função dos dois lados. Primeiro porque ele cria uma animosidade política interna, cujo objetivo de se utilizar o Wagner era exatamente não criar isso, e segundo, porque de alguma maneira fica parecendo que o Wagner teve algum contato com o lado de lá e pode ter passado informações, e a partir daí, obviamente, que essa discussão militares-mercenários, ela atinge as duas principais figuras, que é o Prigozhin e o Shoigu, que são inimigos em grande medida, são opositores políticos, e o Putin vai ter que decidir, porque parece que não pode ficar de mão dada com os dois mais. E aí, ele decidiu, segundo as notícias que a gente tem hoje,
hoje ele decidiu pelo Shoigu e mandou desativar o Wagner, oferecer uma possibilidade deles entrarem no exército russo. Obviamente que eles vão entrar como bucha de canhão, vão ser mortos na primeira frente de combate que for colocada, mas eu não sei se isso resolve todo o problema que está ali colocado. Essa é a alternativa mais normal, mais óbvia, mais sustentável que a gente tem hoje. Tem gente dizendo aí que foi um acordo e que o objetivo era enganar os ucranianos. Aí vem umas outras histórias que a gente tem menos evidência para sustentar. Eu estou aqui com o Luiz Parra, né, que também está com o presidente Lula. Ele fala: minha teoria parece com a do presidente. Deixar a poeira assentar para ter certeza de como reagir. Nada de impulsividade. Agora, a posição brasileira, Horta, o Celso Amorim concedeu uma entrevista dizendo: não interessa ao Brasil, ele falou ao mundo, mas na verdade estava falando ao Brasil, uma Rússia debilitada, né? Apesar de todas as pressões, Horta, o Brasil não está cedendo ao discurso da OTAN. Como é que você avalia essa resistência brasileira nesse contexto também bastante delicado? O ministro Celso Amorim é uma das figuras mais importantes do mundo hoje em termos de análise geopolítica. Acho que isso é indiscutível, tanto pela sua experiência quanto pela sua capacidade teórica. Ele está assentado de algumas teorias importantes que nós temos nas relações internacionais, dentre elas uma coisa chamada de balança de poder, né? Então, o que se trabalha nas relações internacionais? Já que todos os estados são independentes, cada um deles pode agir conforme bem lhe interessa, e é sempre melhor que você tenha núcleos de estados que sejam fortes o suficiente para poderem se defender e oferecerem resistência a estados agressores que tentem, de alguma maneira ou outra, entrar em um tipo de comportamento mais disruptivo. Então, o que o ministro está dizendo é base de uma teoria. Veja, ele não está defendendo a Rússia, ele não está defendendo esses dias. Eu li isso agora de manhã, analistas dizendo: o ministro Celso Amorim é como é que eles falaram ali que eu vi? É um porta-voz da Rússia no Brasil. Não é. A pessoa que disse não tem a mínima ideia do que está dizendo. O que o ministro está dizendo é o seguinte: em um sistema anárquico em que cada um dos estados é completamente independente, você só controla um estado forte com a existência de outros estados fortes. E nesse momento, a Rússia, junto com a China, fazem peso numa balança de poderes em que do outro lado você tem Estados Unidos, Inglaterra e uma União Europeia que, se bem que está se movendo de uma forma um pouco mais rápida do que se imaginava, ainda pesa, sim, em direção norte-americana. Então é isso que o ministro diz. O ministro diz: ao Brasil interessa que essa balança de poder fique ali colocada. E vou dizer mais, viu, Atush? Não é só o Brasil que interessa, não. Interessa a todos os estados com alguma fragilidade militar ou econômica esse tipo de balança de poder. Isso não é só ao Brasil, mas a todos aqueles estados pequenos e médios que seriam literalmente dragados para dentro de um conflito mundial sem o seu aceite, caso as coisas ficassem complicadas. Então, certíssimo, ministro, esperamos que a gente se mantenha nessa posição. Interessante, né? Você falar, o equilíbrio de poder interessa ao Brasil, até porque o Brasil é um país frágil do ponto de vista militar, né? Então, um mundo mais equilibrado, que reduz o poder de estados potencialmente agressores, é o que interessa, assim, aos países não belicistas, que é o caso do Brasil. Vamos passar para a agenda interna, Horta. Como é que você está vendo o cerco ao Arthur Lira? É agora que ele vai baixar o facho? Qual que é a sua leitura? É pelo menos uma ou duas denúncias por dia há vários dias, né? Qual é a sua avaliação? Antigamente, quando a gente tinha figuras como Sarney, né? Quando a gente tinha figuras como Antônio Carlos Magalhães, né? Essas figuras eram, vamos dizer assim, perversas em essência, mas elas eram uma perversidade um tanto quanto elitizada, se escondia as informações, né? Se ouvia uma história aqui a colar de um caso de corrupção, um caso de violência. O Antônio Carlos Magalhães era chamado de Toninho Malvadeza na Bahia, porque tinha umas histórias que ele pegava jornalista, mas não se tinha nada de concreto. A verdade é essa. Contra essas figuras, muito pouco de concreto existia. Arthur Lira, junto com o Temer, é parte de uma degeneração da política brasileira em que todo mundo se esqueceu de qualquer
tipo de lisura, ou de passado, ou de estrutura um pouco mais sólida política, e passou a fazer política diante da sua capacidade de força. O Arthur Lira tem, eu brinco que ele tem todo o álbum, né? Se o Código Civil e o Código Penal fosse um álbum de figurinhas, ele estaria quase completando a quantidade de artigos que ele já tem denúncia contra, inclusive agora denúncias aí de espancamento, de roubo e coisas assim, do arco da velha. Então, muito nos admira a gente ter chegado numa degeneração política tão grande que figuras como essa tenham capacidade de opor resistência a governos democráticos corretos como o governo Lula. Isso é causa do processo da destruição das nossas instituições iniciado lá em 2013. Então nós vamos ter que resolver. Agora, será que o que está acontecendo com o Lira tem o dedo do governo? Ou será que isso é simplesmente a permissão da Polícia Federal de operar sem as rédeas do antigo bolsonarismo, sem a defesa do bolsonarismo? Nós nunca vamos saber, Atush. Se você perguntar para alguém do governo, ele vai dizer jamais, nós nunca interferimos na Polícia Federal. Mas que venha calhar esse ataque contra o Lira, vem. E veja, não é só calhar o governo, vem a calhar o Brasil. Talvez a Polícia Federal esteja fazendo aí um dos maiores serviços para a nação dos últimos anos, que é conseguir desmascarar um bandido do tamanho do Lira enquanto ele está no auge do poder. Porque depois que ele sair, Atucha, aí qualquer coisa é qualquer coisa. Qual é a sua opinião? Tem o dedo do governo? Você diz, só vamos saber lá na frente. Obviamente vai se negar. Só eu e você aqui, que ninguém nos ouça. Eu acho que sim, Atucha. Eu também acho. Eu acho que sim. Só eu e você aqui. Mas a Polícia Federal não é republicana, Horta? A Polícia Federal não é republicana? Como é que é isso? A Polícia Federal é super republicana, mas sabe que de vez em quando uma boa conversa, um bom papo, ajudam, sabe, Atucha? Ajudam, né? Chegar e dizer, olha, conta uma história muito engraçada do Getúlio, é rapidinho a história muito engraçada do Getúlio, que o Getúlio estaria incomodado na sua cidade natal ali e tal, e tinha um jornalista incomodando ele demais, e aí um dia ele sentou na fazenda dele com todos os peões dele lá no Rio Grande do Sul, e aí ele sentou e disse assim, poxa, olha que eu daria tudo, me daria um dia de felicidade maravilhoso se aquele jornalista deixasse de existir. No dia seguinte, o jornalista tomou um pau, entendeu? E aí chegaram pro Getúlio, mas você que mandou? Ele, não mandei nada. Mas claro, uma palavra para cá, uma palavra para lá ajuda. Agora, se me perguntarem assim abertamente, sem ser eu e tu aqui sozinho conversando, eu vou dizer, não, claro, a Polícia Federal é super republicana. Mas eu acho que houve uma conversinha ali, sim. O Luiz Parra fala, acho que tem dedo do governo, mas se me perguntarem, vou dizer, jamais. É a única forma de governar e de conter o Lira. Aproveitando, o Lira está contido, agora ele vai... Era impressionante. No fim de semana, a revista Veja já estava anunciando um novo ministro da Saúde que viria do Centrão, um tal de professor Luizinho. Não doutor Luizinho. Médico Luizinho. Deputado Luizinho, desculpa. Que substituiria a Anísia Trindade. Ele está contido ou não? Não está contido, não. Uma das características do Lira é exatamente o fato de que ele não tem, na posição onde ele está, ele não tem absolutamente mais nada a perder. Ele sabe que vai deixar a presidência da Câmara e provavelmente vai visitar os porões da Polícia Federal aí, pelo menos algumas salas de detenção ele vai. Então ele não tem nada a perder. O que o Lira vai fazer a partir de agora é extrair a maior quantidade de valor do tempo que ele ainda tem como presidente da Câmara, porque ele sabe que o final dessa situação ele é terminar. Então ele se torna mais perigoso agora do que era antes. E isso, Atush, conta para a tese de que o governo não tem nada a ver com esse negócio. Porque eu vou te ser sincero, se eu fosse governo, eu diria, não mexe com o Lira, espera essa coisa ruim acabar, né? No final da eleição ele termina, a gente segue o baile como se nada tivesse acontecido, porque agora a gente mexeu num vespeiro. O que o Lira vai fazer, a gente não sabe. É caro demais, né? Mas certamente o Lira não tem o poder de fazer o que o Eduardo Cunha fez com a Dilma. Por exemplo, o presidente Lula é muito forte. Quer dizer, o que ele poderia fazer como retaliação? Por exemplo, uma das coisas mais doloridas que vai acontecer agora é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi votado na Câmara, foi para o Senado, houve mudanças no Senado e há uma discussão se tem que voltar para a Câmara ou não. Eu acho, mas eu não sou especialista em lei, eu acho que não precisa voltar para a Câmara, mas o Arthur Lira quer que volte. Está fazendo pressão para voltar. Então, esse arcabouço fiscal vai voltar para a Câmara, e aí sabe-se lá qual é o tipo de maldade que o Arthur Lira pode fazer efetivamente ali na Câmara. Então, veja, ainda há questões importantes aqui a serem
tomadas, né? E que bom que o presidente Lula tem mais poder político nesse momento, mais legitimidade do que tinha a presidenta Dilma, porque senão, Atucha, eu não teria dúvida alguma que nós, nesse momento, já estaríamos com processos de impeachment abertos e aquela discussão e gritaria de novo. Hoje é muito fora, quer dizer, seria algo completamente extravagante alguém apresentar um pedido de afastamento do presidente Lula. Mas, Horta, você tem, então, por exemplo, o Lira sendo contido pelo que ele fez no verão passado, pelas ações da Polícia Federal, e a gente tem o outro grande inimigo do governo, que é o Roberto Campos Neto, sendo cercado e isolado, né? Na verdade, ele divulgou hoje a ata do Comitê de Política Monetária da reunião passada, fez uma primeira pequena sinalização pela queda dos juros, mas vem perdendo apoio, inclusive no mercado financeiro. Você acha que o Roberto Campos Neto também está se enfraquecendo? Ah, sim. O Roberto Campos Neto é outra das aberrações, né? Essas são as duas heranças malditas do Bolsonaro, Lira e Campos Neto. E não dá para a gente saber qual das duas é pior, dá para a gente saber que o Campos Neto ele é mais estúpido que o Lira, porque o Campos Neto poderia ter tido uma vida bem melhor nesse momento e ele está cavando a sua própria sepultura, né? Então, eu tenho a impressão que sim, o Campos Neto deve sofrer um acosso muito maior agora do Senado, em função das decisões completamente extravagantes, quer dizer, ele passou do limite do discurso da defesa dos pilares da economia e caiu agora exatamente na seara da oposição louca, maluca e desenfreada contra o Lula, que o bolsonarismo legou a ele como tarefa, né? Então ficou isso tudo muito claro. Agora, sabe uma coisa importante a gente perceber, Atush, que quem está ganhando essa disputa, quem está ganhando mesmo hoje no governo Lula é a ala que sempre pediu e sempre defendeu um embate duro contra Campos Neto e Lira. E essa ala eu me filio, entendeu? Assim, a presidenta, eu que eu digo assim, eu como peão nessa história, mas a cabeça disso era a presidenta Gleisi Hoffmann, o deputado Lindenberg Farias, algumas outras figuras do PSOL também pediam isso, e o PT se dividiu em grande medida entre uma ala que tendia a olhar a política como um espaço de negociação e que interesses poderiam ser assentados, e os outros que defendiam efetivamente um avanço mais evidente contra essas figuras, a ponto de desarmá-las ou enfraquecê-las e permitir que o presidente crescesse. Está ganhando esse segundo grupo, já que nos primeiros 6 meses de governo Lula, o que nós tivemos foi, de alguma maneira, a continuidade dessas figuras espúrias e a gente não conseguiu ganhar muito espaço nos terrenos onde eles estavam dominando. Exatamente. A Mara tinha dito assim, que turbulência sem fim, socorro. Tem turbulência, mas o Brasil está conseguindo avançar. Acabo de ver aqui uma notícia que o Santander está projetando o Ibovespa a 140 mil pontos, volta da confiança, crescimento, etc. e tal, né? E a Débora Bertol dizendo que Lira, Campos Neto, presidente do Banco Central, são aberrações. Você vê, Horta, a habilidade do presidente Lula para conseguir os avanços a despeito dessas heranças malditas que você mencionou? Ah, sim. A habilidade do presidente Lula tem sido fantástica em 3 coisas. Primeiro, ele tem conseguido driblar os próprios assessores dele, né? Porque o entorno do presidente Lula hoje é um entorno do deixa disso, é um entorno do vamos sentar com o Lira e negociar com ele, né? Isso ficou tão evidente que o Lira chegou a pedir que o Haddad fosse ministro das Relações Institucionais, para você ter uma ideia de como a gente estava lidando com isso, né? Então, o presidente Lula, desde o início, defendeu uma postura um pouco mais dura, tá? Se você olhar as falas do presidente Lula, especialmente antes de assumir, antes de tomar posse, depois que ele já era eleito, mas antes de tomar posse, você vai ver que ele tinha uma postura um pouco mais dura. Ele foi demovido disso por um entorno que é muito mais um entorno de negociação. Só que esse entorno falhou. E o interessante da articulação do presidente Lula é que ele conseguiu articular para não perder capital político, mesmo diante das barberagens desse entorno, conseguiu articular para não destruir a estrutura partidária, que chegou a ponto de terem brigas homéricas, viu, Atush? A gente tem informações assim de reuniões de gente saindo batendo porta, ameaçando não voltar mais e tudo mais. E além de tudo isso, o presidente Lula não só driblou essas 2 equipes, como conseguiu se fortalecer nesse período e hoje está em situação de não só discutir Campos Neto, mas olha só que interessante, Atush. O presidente Lula hoje está em situação de discutir
a independência do Banco Central. Eu acho que a gente tem que esquecer o Campos Neto. Se o Campos Neto vai sair hoje ou amanhã ou vai terminar o mandato dele, hoje não é mais a nossa prioridade. O presidente Lula tem que arremeter contra o Banco Central independente. Já há evidências suficientes e números suficientes para que a presidência da República faça um painel, vá ao Senado e faça um painel do quão perverso e quão nefasto foram as decisões de um Banco Central independente para o Brasil nesses primeiros 6 meses e provocar essa discussão na sociedade e no Senado urgente, porque eu tenho a impressão que o Campos Neto não só arrumou o próprio buraco para cavar, mas acho que ele demonstrou claramente que Banco Central independente não funciona no Brasil. Você sabe que isso é o pânico da Faria Lima, na verdade, né? A Miriam Leitão, que vocaliza esses interesses financeiros, falou, olha, quando o Banco Central perde a razão, o que pode acontecer, e será catastrófico, pode ser o fim da independência do Banco Central. Ou seja, por que o mercado, né, começou a reclamar do Campos Neto? Exatamente pelo seu dogmatismo, pela sua teimosia e pelo fato de que isso pode colocar em risco a independência, como você mencionou. Então, Horta, interessante você falou, olha, o presidente Lula tem desafiado até seus assessores, né? Eu me lembro daquelas matérias no começo do governo, quando se dizia assim, olha, fontes do Planalto avaliam que o Lula voltou raivoso, que o Lula voltou vingativo, que voltou assim, assado, né? E agora a gente percebe o seguinte, ele apontava na direção correta, né? Ele tinha experiência de 2 mandatos, né? Todo o conhecimento que ele acumulou nesse tempo todo, e ele apontou a direção. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que na verdade, que o Campos Neto jamais iria colaborar com o país. Né? E talvez soubesse do Arthur Lira também. Com o Arthur Lira, o Lula tem que fazer um jogo mais dissimulado, né? Ele não pode sair batendo no Lira como ele faz no Campos Neto. Porque, afinal de contas, é o presidente de um poder. Tem que ter um respeito institucional maior. O Roberto Campos Neto é um burocrata, né? Enfim, interessante, porque muita gente tentou rotular e carimbar o presidente Lula como um vingativo no começo do governo. Não, ele não foi. Se tentou, na realidade, esse era um argumento do Moro, um argumento da elite brasileira, né? De tentar retirar a legitimidade do presidente a partir dessa perspectiva da vingança. Mas não é isso. O presidente nunca foi vingativo. Tudo que a gente pôde pescar dos discursos do presidente não era que ele estava sendo vingativo, mas que ele estava sendo mais agudo nas posições de transformação da política brasileira e da estrutura social brasileira do que ele tinha tido nos 2 primeiros governos. O primeiro governo Lula é um líder de partido, um sindicalista que assume um tanto quanto amedrontado, sem conhecer efetivamente como é que funcionavam as hostes de poder. Um segundo Lula é um presidente experimentado, que conhecia já um pouco de como funcionava a máquina, mas que tinha como principal função a fazer a sua sucessora, fazer o seu sucessor. Agora, o Lula no terceiro mandato é um presidente que conhece toda a estrutura de governo, que testou os limites das estruturas sociais e políticas brasileiras e que consegue manejar essas ferramentas de uma forma tão natural que ainda sobra tempo para discutir a paz na Ucrânia. Então, assim, ele vinha muito mais agudo e ele foi contido nesses primeiros 6 meses por, eu acho, assessores que tinham na cabeça a ideia de que ele não poderia governar. E ele está dando um drible nessa gente. Ele está mostrando que não só ele poderia governar, como ele continua governando e como, efetivamente, aquilo que ele pensava lá no início era verdade. Eu tenho a impressão, Atushi, que o presidente deveria fazer uma espécie de reforma ministerial no final desse ano e colocar uma equipe que realmente faça aquilo que ele, presidente, quer fazer, que imponha a maior capacidade de transformação possível no menor tempo possível para o Brasil a partir dos próximos anos. Que a gente pare de achar que negociação é o nosso limite em termos de ação política. É isso, né? Mais urgência, mais pressa e menos conciliação, né? Quer dizer, mais resultado. E é o que ele vai tentar, ele vai efetivamente apresentar. Horta, notícias do dia, algumas importantes aqui. Ministério Público pede a cassação da concessão da Jovem Pan pela vinculação da rádio ao discurso de ódio, desinformação. Você acha correta essa medida, esse pedido do MP, ou você avalia que isso pode ferir a liberdade de expressão?
Pois olha só, Tuxi, eu não vi o pedido, né? A gente não leu o que está colocado. No meu entendimento, a Jovem Pan teria sondado os motivos para já ter sido, eu não sei se caçada, mas multada. Eu acho que o correto era a gente criar multas gigantescas nisso para evitar que essas pessoas ficassem. Isso. O meu medo é que isso rebata, por exemplo, no 247, Tuxi. Você sabe que essa gente é maluquete e já vai surgir um Mas promotor a gente não tem concessão, né, na verdade, aí é É, diferente. mas não, isso, essa questão da concessão eu sei. Agora, eu estou dizendo o seguinte: vai surgir um promotor aí que vai tentar dizer que, de alguma maneira, as mídias progressistas de esquerda estão também desinformando. E aí você entra com esse dois-ladismo que até agora ninguém conseguiu resolver. Esse é um enorme problema do governo Lula. Nenhum dos ministérios que tinha por função assentar e apaziguar a legislação nesse sentido conseguiu fazer. Nem as comunicações, nem a SECOM, nem, obviamente, o Ministério da Justiça. Está todo mundo empurrando com a barriga esse problema e esse problema vai vir feio ali na frente. Talvez eu acho que caçar a concessão eu não sei, mas que impor multa, isso com certeza. João Pedro de Oliveira Mercedes, artista autista. Aliás, o Lula hoje, João Pedro, falou dos autistas. É muito importante, quando ele falou hoje sobre a posse no podcast lá com o Marcos Uchoa. Eu me arrependo de, no passado, ter caído nas mentiras dos mentirosos da Jovem Pan. Agora que a esquerda está no poder, acredito que a Jovem Pan e os mentirosos da rádio serão castigados. Pois é, pode ser que isso aconteça. Outra notícia importante do dia é o depoimento do Jean Lavande, coronel lá que planejava o golpe com o Mauro Cid. Mentiu muito, né? Vou botar aqui uma notícia nossa, em que o senador Rogério Carvalho fala para ele: vocês são o lixo das Forças Armadas. Horta, e essa CPI, como é que você está vendo o avanço? Será que a gente vai ver os militares, o topo da cadeia golpista, efetivamente punido? Eu tô bem descrente dessa CPI, tá, Tuxa? Semana passada eu acho que nós fomos muito mal. Eu estava assistindo a CPI hoje agora o dia inteiro. Eu acho que nós também não fomos bem. Nós não estamos com um time preparado o suficiente para fazer isso. Me parece que a relatora escolhida, ela carece dos conceitos mais básicos. Imagina, ontem ela não sabia a diferença de ação entre um policiamento normal e policiamento de choque. Aí ela ficou inquirindo, gastando tempo, perguntando coisas que não tinha necessidade de perguntar. Hoje, da mesma maneira, o senador Rogério Carvalho, por exemplo, ao invés de ir para lá para inquirir efetivamente a testemunha, no momento dele ele deu um discurso, fez 10 minutos de fala, praticamente não perguntou nada. Quer dizer, eu acho que nós estamos mal, nós estamos pouco preparados. Eu vejo pouco membro do governo ali com efetivamente conhecimento. A impressão que eu tenho é que está todo mundo meio que sendo brifado pelas mesmas cabeças, e aí eles acabam não tendo aquele trabalho individual que todos na CPI têm que ter para fazer a sua linha de inquirição, de perguntas, de colocações. Agora, obviamente que o depoimento de hoje é muito mais frágil. Esse coronel Lawande, é até impressionante que ele tenha sido o primeiro da turma, ele vive se vangloriando disso, é para mostrar como é frágil a formação dos militares brasileiros, porque esta figura ela não está conseguindo sequer se defender. O depoimento de hoje é um prato cheio, se a gente quisesse efetivamente continuar no processo de desmascaramento da estrutura bolsonarista em direção ao golpe. Mas eu acho que o governo, pelo menos no que tange a CPI, não está fazendo isso direito. Certamente. Não, e o despreparo chama a atenção, né? O despreparo das Forças Armadas, independente dessa questão de ser o lixo moral ou ético, o despreparo intelectual, né? Quer dizer, é com esses que o Brasil conta para se defender. Vamos imaginar, quer dizer, que o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, bate na madeira aqui, madeira grande, mas enfim, essa turma realmente é muito pouco qualificada, né? Luiz Parra está dizendo: Horta, a Jovem Pan não precisou ser punida, multada, caçada, nada disso, para surgir um promotor, um juiz e um grande acordo nacional para nos destruir. Temos que aproveitar o poder e promover o justo, está dizendo aqui. Falando nisso, daqui a pouco, a questão de justiça, Horta, 19 horas será retomado o julgamento do Jair Bolsonaro, da sua inelegibilidade. Ele concedeu, no dia de ontem, uma entrevista à Mônica Bergamo, publicada hoje, em que ele mostra um certo conformismo com a sua cassação, está dizendo: o que eu posso fazer? Diz que vai morar nos Estados Unidos, provavelmente vai ser garoto propaganda de venda de imóveis para ricos brasileiros, em Miami, provavelmente. É uma espécie de
sabe, subcorretor de luxo nos Estados Unidos, mas ele planeja voltar em 2026. Como é que você está vendo o cenário Bolsonaro? Eu não sei se hoje a gente segue o julgamento, não. Eu acho que alguém vai pedir vista, vai de novo fazer aquela coxambrada. Infelizmente, as instituições jurídicas no Brasil, tirando aí a figura do ministro Alexandre de Moraes, o resto tem sido um pouco claudicante, vamos dizer assim, né? Agora, que eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai se tornar inelegível, eu não tenho. Se vai ser agora ou se vai ser um pouco mais adiante, eu acho que será agora. Acho que desse julgamento ele não passa. Até porque, Atushi, é interessante a todos os indivíduos, incluindo aí a própria oposição, que Jair Bolsonaro se torne inelegível. Jair Bolsonaro inelegível é o sonho do Valdemar da Costa Neto, quer dizer, ele não precisa mais negociar os rompantes de indignação do Bolsonaro e aceitar as suas indicações para candidatos, mas ele vai ter ali o capital político de Bolsonaro à sua disposição. O Bolsonaro vai se tornar meio que uma rainha da Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra da direita, vai ficar paradinho ali, dando tchau para as pessoas, usando um bonezinho, e não vai poder se candidatar. Isso é o que é mais importante. Agora, o que eu acho mais legal disso tudo é que ele vai sofrer muito, viu, Atushi? Porque ele vai ver a Michelle se candidatando e provavelmente se elegendo, ele vai ver figuras que ele nunca imaginou, inclusive figuras mulheres com as quais ele tem um certo indignação, porque ele é um machista de carteirinha, e ele vai continuar sendo essa figura sem proteção nenhuma, quase indo para a cadeia. Isso vai deixar ele profundamente indignado. Deixa eu ler um comentário aqui do Fabrício Tavares. Ele fala: Bolsonaro acha que vai ser garoto propaganda, acha que esse emprego lhe duraria muito tempo. Melhor faria se começasse a anunciar os imóveis que ele e a família adquiriram por meios escusos. Mas tem uma nuance, Horta, na entrevista dele, em que ele fala, ele não nomeia herdeiros. Só para contextualizar, no domingo, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que a inelegibilidade do Bolsonaro abriria uma oportunidade de ouro para a direita brasileira. Por quê? Porque ainda existe antipetismo no Brasil e esse antipetismo não tem onde desaguar. Porque, por exemplo, ele deságua na figura do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai poder concorrer. Então, saindo o Bolsonaro, pode ser o Zema, pode ser o Tarcísio, pode ser o Eduardo Leite, isso dizia a Folha, né? Nesse contexto, agora, né, o Bolsonaro na entrevista fala que não, olha, tem que conversar com o Tarcísio, tal, aquela coisa. Ele não está nomeando. E ele está dizendo que vai tentar recursos, que vai tentar resistir para voltar, para disputar em 2026. Tenho a sensação, Horta, de que ele não vai entregar o osso, né? Ele não vai sair de cena. Ele vai se colocar como dono dos votos, o dono dos votos da direita ou da extrema-direita, para eventualmente voltar. E passar a seguinte mensagem para o sistema: olha, se vocês querem enfrentar a esquerda ou Lula, vai ter que ser comigo, não será com outro. Não sei se você concorda, se essa será ou não a estratégia dele. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que a burrice do Bolsonaro é tanta que ele realmente vai fazer isso. Ele não deveria. Se ele fosse uma criatura inteligente, ele aceitaria essa colocação de martirizado, exigiria dos seus apoiadores e dos seus partícipes políticos a maior quantidade de valor político e valor financeiro por esse espaço e sairia de cena quietinho. Mas ele não vai fazer isso, ele vai levar essa estrutura que ele criou, esse monstrengo político que ele criou, que tem uma parte de fascistas, uma parte de liberais, uma parte de institucionalistas conservadores. Ele criou esse monstrengo, ele vai levar esse monstrengo à destruição. Ele vai rachar com tudo isso baseado único e exclusivamente no próprio interesse. Então, em realidade, você tem toda a razão. Agora, o que a oposição no Brasil gostaria é que o Bolsonaro saísse de cena quietinho, até para não ter que aturar novamente os desmandos de uma tentativa de golpe. Porque não pensa, não. A parte brasileira do conservadorismo, a parte política do conservadorismo brasileiro também não quer o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro efetivamente tentou um golpe. E todo mundo sabe o que um golpe faria. Um golpe acabaria com o sistema político brasileiro dos dois lados, esquerda e direita. Foi o que aconteceu com os militares. Né? Nós tivemos uma colocação ali na época do golpe, nós tivemos efetivamente direita e esquerda sendo calados pelos militares. Isso ia acontecer de novo. Então, em realidade, o que nós temos que entender é isso. O Bolsonaro ele incomoda a todos. E a direita está oferecendo para ele uma saída honrosa.
mas ele não vai querer. Ele vai continuar chutando a escada, chutando o balde e se inviabilizar nesse processo. O que para nós é maravilhoso. Tomara que ele faça isso. Tomara que ele rache tudo, tomara que ele brigue com o Tarcísio, tomara que ele se indisponha com o PL, porque efetivamente isso nos ajuda nesse processo de consolidação de uma política brasileira que tenha início, meio e fim, ou pelo menos que tenha direita, centro, esquerda, de uma forma minimamente democrática. Mulheres no território catarinense. Tarcísio vai ficar solitário, como o PSDB ficou em São Paulo, fora do governo. O Auler está aqui na sala de espera com a Daiane, mas antes de chamá-los, eu queria te perguntar, Horta, como é que você está vendo o jogo no campo governista, né? Se você acha que assim, o Lula já está consolidando a ideia de que ele será candidato em 2026 para, na verdade, aplacar assim, as eventuais disputas ou iniciativas internas. Porque eu acho que se havia candidatos no campo governista, eles já estão está todo mundo meio recolhido, né? Porque o Lula está indo tão bem, principalmente no campo internacional, que eu acho que não tem nem como discutir um 2026 que não seja o Lula. Não sei se você... Hoje, Atushi, hoje não tem nem como nem por que discutir isso, né? O presidente faz muito bem não iniciar nenhuma discussão sobre isso e se manter altivo. Primeiro porque você iniciar essas discussões aqui seria criar uma série de rupturas dentro do governo que não são necessárias. Quer dizer, nós temos ali o próprio Dino, nós temos o Camilo Santana, nós temos o Haddad, que são figuras que já estão se colocando nesse processo, o próprio Rui Costa, se colocando nesse processo, né, e que não, no caso de que você abrisse a possibilidade de uma sucessão, o rolo ia ser muito grande. E, ao mesmo tempo, o presidente também protege essas figuras, né? Porque uma coisa é a imprensa centrar fogo no Lula. Outra coisa é você nomear a possibilidade de um Dino ou de um Haddad serem candidatos e a imprensa, a partir de agora, centrar fogo neles. Então, faz bem o presidente, não só para manter uma certa coesão interna, mas também para proteger essas figuras, e eu acho que faz bem também por uma questão de resultados. Como você disse, Atush, muito a gente se preocupava sobre a capacidade do presidente de continuar governando, mas se você comparar a figura decadente, completamente perdida, por exemplo, Joe Biden nos Estados Unidos, com a força, a capacidade com que o presidente está mostrando, eu diria que dá para a gente tentar um Lula para a próxima e ainda, se duvidar, para uma outra, se não mudar a lei. Mas daí é mais susto, o pessoal vai ficar bravo. Eu vou discordar exatamente aqui da Fátima 1. Ela está dizendo, não concordo, já deu, precisa renovar. Lula já está cansado. Eu tenho sentido exatamente o contrário, que o Lula não está cansado, né? Eu fico pensando, eu estaria morto, né, no lugar dele. Nossa! Ele não me parece cansado, mas enfim. Nossa, o cara, que isso, tu ser convidado para um show do Coldplay, fazer discurso em Paris, na segunda-feira seguinte está dando expediente 7 da manhã no Congresso para resolver problema do Arthur Lira com o Rui Costa, e meu Deus do céu, eu já tinha pedido férias, eu já estava com jet ski lá em Santa Catarina. Exatamente. Mas é isso, Horta, obrigado aí mais uma vez, eu vou chamar aqui então agora a Daiane e o Marcelo Auler, que vão entrar ao vivo, e nos vemos na terça-feira da semana que vem. Ou antes, né, se acontecer alguma coisa. Se houver a inelegibilidade do Bolsonaro, a gente entra num plantão, num urgente, vou te chamar. Pra gente tá bom, fazer um grande abraço. Da hora. Valeu, Horta.